Domingo, 2 de novembro de 2025. Veja agora no Revista do Domingo. Argentinos com opiniões divididas sobre os resultados das eleições legislativas. Gigante americana do comércio eletrônico, Amazon, anuncia corte de 14 mil postos de trabalho. STF analisará recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra sentença de prisão neste mês. Em reunião, Donald Trump e Xi Jinping fecham acordos tarifários e fornecimento de terras raras. E também, mega operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro deixa mais de 130 mortos, entre bandidos, cidadãos e policiais. Dezenas de corpos são enfileirados por moradores após a operação que deixou mais de 130 mortos na capital fluminense. Chefe da ONU diz estar muito preocupado com o número de mortos no Rio. Ministro Ricardo Lewandowski e Cláudio Castro anunciam um escritório emergencial contra o crime organizado. STF requer informações ao governo do Rio de Janeiro sobre a operação policial. Deputado Guilherme Boulos toma posse como ministro e pede minuto de silêncio por vítimas da operação. É a partir de agora, no Revista do Domingo. Boa noite. A gente começa a Revista do Domingo falando que os argentinos seguem divididos em suas opiniões após a grande vitória do presidente ultraliberal Javier Milei nas eleições legislativas de meio de mandato. Para muitos, a hora é de esperar para ver. O governo de Javier Milei obteve um forte apoio dos argentinos nas eleições legislativas de meio de mandato. No domingo, o partido ultraliberal do presidente, a Liberdade Avança, recebeu mais de 40% dos votos, acima dos 31,6% das agrupações do peronismo, uma histórica corrente política nacionalista. O sucesso nas urnas teve reflexo no peso, que abriu nesta segunda-feira com forte valorização. Mas entre os eleitores em Buenos Aires, as expectativas sobre o futuro se mantiveram cautelosas. Pelo menos isso trará um pouco de paz de espírito. Estou me referindo à incerteza com que vivíamos, sem saber o que iria acontecer. Havia muitos sentimentos estranhos se as coisas dessem errado para o presidente. Então isso traz um pouco de paz de espírito. Para melhor ou pior, veremos, mas traz um pouco de tranquilidade. Para mal, lo veremos, pero baja um pouco de tranquilidade. Porque tenho esperança. Tenho esperança, isso é o principal. Já sabemos o que aconteceu no passado. Vamos esperar para ver, ainda faltam 2 anos. E se as coisas correrem bem, continuarei votando nele. Agora, e se 2 anos se passarem e ainda estivermos no mesmo lugar? Embora a vitória não tenha permitido somar os assentos necessários para obter maioria no Congresso, ela proporciona um número suficiente para promover reformas nos 2 anos restantes de mandato, sobretudo em áreas como trabalhista, tributária e previdência. Não espero nada. Não sei. Achei que desta vez as pessoas seriam um pouco mais inteligentes. Mas essa é apenas a minha opinião, sabe? A Argentina é um país grande e todos têm a sua própria opinião. Para analistas, após 4 semanas de corrida cambial, o medo de um fiasco financeiro que desperte a inflação pesou na hora de decidir o voto. O aparecimento da proposta de superar a crise mediante uma ajuda bilionária dos Estados Unidos, que o próprio Donald Trump condicionou ao bom desempenho eleitoral de Milei, também pode ter tido seu papel na campanha. A gigante americana do comércio eletrônico, Amazon, anunciou a eliminação de 14 mil postos de trabalho. É o primeiro passo de um processo de redução global vinculado ao desenvolvimento da tecnologia com a inteligência artificial. Já o grupo Paramount Skydance, formado há menos de 3 meses, também deve fazer cortes ainda semana que vem. A Amazon anunciou a eliminação de 14 mil postos de trabalho nesta terça-feira. A gigante americana do comércio eletrônico indicou que se trata de uma redução global vinculada à inteligência artificial, sem especificar em que lugar do mundo os cortes de pessoal vão ocorrer.
A vice-presidência de Recursos Humanos e Tecnologia da companhia garantiu que a medida busca reduzir ainda mais a burocracia, eliminar camadas e redirecionar recursos para garantir investimentos em suas maiores apostas. O setor também sublinhou que os trabalhadores de depósito, a maioria da força de trabalho, não serão afetados em princípio, com os cortes acontecendo em escritórios. Na segunda-feira, diversos veículos de comunicação dos Estados Unidos noticiaram que a Amazon estava se preparando para iniciar esses cortes de pessoal, citando o número de 30 mil vagas em todo o mundo. De acordo com a mídia americana, as reduções afetam funções de suporte ou estratégicas, como recursos humanos e publicidade, em um grupo com 1,5 milhão de funcionários, aproximadamente 350 mil deles em escritórios. O anúncio desta terça-feira, 2 dias antes da divulgação dos resultados trimestrais, reforça a intenção do CEO Andy Jassy. Ele afirmou em junho que o desenvolvimento da inteligência artificial generativa permitiria uma redução no quadro de funcionários nos próximos anos. Já o grupo Paramount Skydance deve eliminar quase 1.000 postos de trabalho na quarta-feira, menos de 3 meses após a aquisição da Paramount pela Skydance. Durante a primeira coletiva de imprensa após a fusão empresarial, os novos executivos haviam alertado sobre demissões durante a apresentação dos resultados trimestrais, prevista para 10 de novembro. Uma fonte próxima às negociações informou à AFP sobre as demissões, mas a empresa não respondeu até o momento aos pedidos para confirmar os cortes. A empresa unificada inclui os estúdios Skydance e Paramount, assim como a plataforma de streaming Paramount Plus e os canais CBS, MTV e Nickelodeon. O Supremo Tribunal Federal informou que começará dia 7 a analisar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a sua pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Após a análise, ele poderá ser preso. O Supremo Tribunal Federal afirmou nesta terça-feira que vai começar a analisar o recurso de Jair Bolsonaro em novembro. O ex-presidente foi considerado culpado em setembro por tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva após a derrota nas eleições de 2022. Segundo uma nota do STF, os juízes decidirão sobre os argumentos da defesa durante uma sessão virtual entre 7 e 14 de novembro. Os advogados de Bolsonaro alegam a necessidade de corrigir ambiguidades, omissões, contradições e obscuridades na decisão do STF. O recurso apresentado na segunda-feira busca reduzir a pena do ex-presidente. Uma vez que o tribunal decida, a defesa ainda poderá apresentar outros recursos, embora uma fonte do Supremo tenha dito à France Press que é provável que os ministros os rejeitem. Neste caso, a pena começaria a ser executada e Bolsonaro, de 70 anos, poderia ir para a prisão. Devido aos seus problemas de saúde, decorrentes de uma facada no abdômen em 2018, não está descartado que ele possa pedir para cumprir a pena em casa. O ex-presidente está em prisão domiciliar preventiva desde agosto por violar medidas cautelares. A trama golpista pela qual 7 ex-assessores de Bolsonaro também foram condenados previa o assassinato de Lula, de seu vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do caso. Os presidentes Donald Trump e Xi Jinping concordaram nesta quinta-feira em reduzir as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. Washington reduzirá algumas tarifas e Pequim manterá o fluxo de fornecimento das cruciais terras raras. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira que vai reduzir de 20% para 10% as tarifas aplicadas à China relacionadas ao fentanil, após uma reunião com o colega chinês Xi Jinping na Coreia do Sul. O republicano afirmou que a disputa comercial entre os dois países está resolvida. Como vocês sabem, impus uma tarifa de 20% à China por causa da entrada de fentanil, o que é uma tarifa alta. E com base nas declarações feitas hoje, reduzi para 10%. Portanto, agora é 10% em vez de 20%, com efeito imediato. Além disso, Trump declarou ter alcançado um acordo com a China sobre fornecimento de terras raras, recursos essenciais para as indústrias de tecnologia e defesa. O bilionário explicou que o acordo terá validade de 12 meses e será renegociado anualmente. But all of the rare earth has been settled, and that's for the world. I mean, world
A questão das terras raras já foi resolvida, e isso é algo para todo mundo. Quero dizer em nível global. Pode-se dizer que era uma situação mundial, não apenas dos Estados Unidos. Continuaremos produzindo e comprando terras raras e tudo mais, em outros países. Mas com a China, toda aquela situação, aquele obstáculo já não existe. Trump disse ainda que vai trabalhar com Xi em busca de uma solução para a guerra na Ucrânia. A Ucrânia surgiu com muita força, falamos sobre isso por muito tempo e vamos colaborar para ver se conseguimos chegar a um acordo. Concordamos que as partes estão presas na luta e às vezes é preciso deixá-las lutar, suponho. É uma loucura, mas ele vai nos ajudar e vamos trabalhar juntos na questão da Ucrânia. Não há muito mais que possamos fazer. No início da reunião, os dois líderes trocaram elogios, com Xi Jinping pedindo fortalecimento das relações sino-americanas. Durante anos, afirmei publicamente em várias ocasiões que China e Estados Unidos devem ser parceiros e amigos. É o que a história nos ensinou e o que a realidade exige. Uma viagem de Trump para a China está programada para acontecer em abril, com a expectativa de que Xi visite os Estados Unidos depois. O Rio de Janeiro registrou terça-feira cenas de guerra com pelo menos 130 mortos, entre eles criminosos, cidadãos e 4 policiais, na maior operação da história do Brasil contra o tráfico de drogas. O Rio de Janeiro viveu um dia de caos nesta terça-feira com a operação policial mais letal contra o crime organizado na história da cidade. Criminosos usaram veículos como barricadas para fechar diversas vias do Rio em retaliação. Mais de 50 ônibus foram usados para montar barricadas, informou o sindicato Rio Ônibus. Além do medo, quem voltou para casa durante a tarde enfrentou o caos com os bloqueios. E aí nós estamos aqui agora nesse caos aqui, sem saber o que fazer, que não tem ônibus, a maioria foi tudo embora. É horrível, tá até de ter medo. Eu tô com medo, já moro aqui há anos, mas tô com medo. Policiais entraram de madrugada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, com o objetivo de capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do a maior organização criminosa do Rio de Janeiro. Cerca de 2.500 policiais civis e militares participaram da chamada Operação Contenção. Segundo o governo do estado, essa operação é maior do que a de 2010. Naquele ano, houve uma operação em que policiais e militares retomaram o controle da mesma região após confrontos que deixaram cerca de 30 mortos. A seguir, no Revista do Domingo, mais da mega operação no Rio. Dezenas de corpos são enfileirados por moradores após operação que deixou mais de 130 mortos na capital fluminense. O intervalo é rápido, voltamos já. Toda sexta e sábado, compromisso com a informação no Jornal Mundial, às 21 horas. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. O Revista do Domingo está de volta. Moradores do Complexo da Penha transformaram uma praça em um símbolo de luto e de revolta por eles. Nesta quarta-feira, ao expor mais de cerca de 60 corpos encontrados na região de Mata, onde teve o confronto, um dia após a operação policial mais letal da história do Brasil. A Defensoria Pública do Rio elevou mais 132 mortos, o número mais do que o dobro que constava o saldo oficial feito por autoridades na véspera.
Levanta daí, cara! Por favor! Em meio a choros e soluços, moradores do Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, enfileiraram dezenas de corpos na Praça São Lucas na manhã desta quarta-feira, um dia após a operação policial mais letal da história da cidade. De acordo com a Agência Brasil, cerca de 60 cadáveres foram colocados perto de uma das principais vias da área. Moradores e ativistas falaram de execuções entre as mortes. Com os corpos apresentados nesta quarta-feira, a Defensoria Pública elevou para 132 o número de mortos na operação. O saldo apresentado por autoridades na véspera estava em 60 suspeitos de crimes. 4 policiais também morreram durante a operação, focada nos complexos da Penha e do Alemão, com a atuação de 2.500 agentes e que teve como alvo o Comando Vermelho, principal organização criminosa da cidade. O grande contingente policial foi apoiado por veículos blindados, helicópteros e drones, gerando cenas de guerra nas comunidades. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, acusou os criminosos de lançarem bombas com auxílio de drones para atacar os agentes, afirmando que não se trata de crime comum, mas de narcoterrorismo. Embora operações policiais em favelas do Rio sejam frequentes e constantemente questionadas por sua eficácia, a dimensão e o número de mortos de terça-feira deixaram os moradores em choque. No ano passado, cerca de 700 pessoas morreram em operações policiais no Rio, quase 2 por dia. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos declarou estar horrorizado e pediu investigações rápidas, enquanto a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa Estadual vai cobrar explicações sobre as circunstâncias da ação. O chefe da ONU, Antônio Guterres, externou muita preocupação com o balanço da mega operação policial contra o crime organizado no Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 de mortos. Stefan Dujarric, porta-voz das Nações Unidas, conversou com jornalistas nesta quarta-feira sobre a mega operação realizada no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. De acordo com um representante da organização, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, está muito preocupado com o número de mortos. Vários de vocês me perguntaram sobre nossa reação em relação às operações policiais, e posso dizer que o secretário-geral está profundamente preocupado com o grande número de vítimas. Ele enfatiza que o uso da força em operações policiais deve respeitar as leis e normas internacionais de direitos humanos e pede para as autoridades realizarem uma investigação imediata. Oficialmente, 119 pessoas perderam a vida na terça-feira na mega operação policial contra o Comando Vermelho, a principal organização criminosa da cidade. Essa foi a maior e mais letal operação policial da história do Rio, com 2.500 agentes mobilizados. O governador Cláudio Castro garantiu que a operação contenção foi um sucesso e que as únicas vítimas dos confrontos foram os 4 policiais mortos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que preste informações sobre a operação policial ocorrida na terça-feira nos complexos do Alemão e da Penha. A decisão foi tomada após o pedido do Conselho Nacional de Direitos Humanos e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, a PGR. A mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou pelo menos 119 mortos, incluindo 4 policiais, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira pelo governo do estado. Foram apreendidos 91 fuzis. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse nesta quarta-feira que as únicas vítimas da mega operação são os policiais mortos. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais. Todo o trabalho de fiscalização da ação está completamente aberto aos órgãos de controle, porque o conflito não foi em área edificada. O conflito foi todo na mata. Então não creio que tivesse alguém passeando na mata num dia de conflito. E por isso a gente pode tranquilamente classificar, e se tiver algum erro de classificação, ele com certeza é residual e irrisório. Já o secretário estadual da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, destacou que a mega operação
foi o maior ataque das forças de segurança contra o Comando Vermelho na história da facção criminosa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira que o governador do Rio preste esclarecimentos sobre a operação. A decisão foi tomada após pedido do Conselho Nacional de Direitos Humanos e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Moraes também marcou para o dia 3 de novembro uma audiência que será realizada na capital fluminense para tratar do caso. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, anunciaram a criação de escritório emergencial para enfrentar o crime organizado no Estado. O objetivo é melhorar a integração entre as esferas federal e estadual, que, de acordo com o governador, está em falta. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciaram nesta quarta-feira a criação de um escritório emergencial para enfrentar o crime organizado no Estado. O objetivo é melhorar a integração entre as esferas federal e estadual. A coordenação será compartilhada entre o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, e o secretário de Segurança Pública do Rio, Vitor Santos. Nós todos temos que cooperar na nossa federação, esquecendo eventuais diferenças político-partidárias. Quer dizer, nós vivemos uma união federal. Então, o problema de uma unidade federal é o problema de toda a união de Estados membros desta federação. O desejo real de que isso se torne o início de um novo tempo, como eu falei, esse farol que a DPF nos coloca hoje, o para frente, o para trás, vocês já sabem, é minha crítica, mas o para frente, que a gente possa realmente transformar isso em grandes ações. O anúncio foi feito um dia após a mega operação policial que deixou pelo menos 119 mortos na zona norte do Rio. Mais cedo, Lewandowski disse que o presidente Lula está estarrecido com o número de mortos na operação. O presidente inicialmente pediu que nós fizéssemos um apanhado geral do que aconteceu. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico. Moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, enfileiraram dezenas de corpos em uma praça nesta quarta, um dia após a mega operação policial, considerada a mais letal do país. Em meio a todo o caos no Rio, o deputado Guilherme Boulos tomou posse na quarta como novo ministro da Secretaria-Geral da República, da Presidência da República. Ele pediu 1 minuto de silêncio por todas as vítimas da operação no Rio durante a sua cerimônia de posse. Guilherme Boulos tomou posse nesta quarta-feira como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o deputado federal pediu 1 minuto de silêncio por todas as vítimas da mega operação policial realizada na terça-feira no Rio de Janeiro. Estamos acompanhando o que aconteceu no Rio de Janeiro desde ontem e por isso, antes de falar desse momento sobre trabalho que eu pretendo fazer na Secretaria-Geral da Presidência, eu queria pedir que todos nós fizéssemos aqui no Palácio do Planalto 1 minuto de silêncio por todas as vítimas dessa operação no Rio de Janeiro, policiais, moradores, por todos eles. A Secretaria-Geral da Presidência é a pasta responsável pela relação do governo com os movimentos sociais. Boulos explicou que a proposta é dialogar não só com quem já concorda com todas as políticas públicas, mas também com grupos como entregadores e motoristas de aplicativos. Pois bem, o Revista do Domingo
termina por aqui. Hoje teve notícias bem fortes aqui no nosso telejornal, notícias complicadas de dar, mas isso é o nosso trabalho, a nossa missão, informar quem mais precisa. Você pode rever nossas reportagens, esse programa aqui no nosso canal do YouTube e siga a nossa página no Instagram, @tvmundialufc, e o nosso portal, @05notícias. Para você, uma boa semana, fique com Deus, Deus te abençoe, até mais, boa noite.